Olá, mais uma vez, bem-vindos a este canal de estudo sobre o livro do Gênesis que nós estamos fazendo há algum tempo. E muito obrigado, sempre digo, nunca vou deixar de agradecer a você que acompanha todos os vídeos postados, que divulga esse vídeo para um conhecimento a mais sobre a palavra de Deus, ok? Muito obrigado a você que se inscreveu, muito obrigado a você que compartilha esse vídeo, que a gente faz com o maior carinho, com o desejo de passar o conhecimento, um conhecimento a mais da palavra de Deus para quem se interessa, ok? Muito obrigado mesmo. Então convido você a pegar a sua Bíblia, como sempre nós fazemos, para me acompanhar na leitura do texto. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13 de Gênesis, versículos de 1 a 18. Então nós vamos estudar, já vamos começar a notar o texto, o retorno de Abraão para o Negueb. Abraão, que tinha ido para o Egito por causa da seca, da estiagem, agora ele volta para a região do Negueb novamente. Isso está no capítulo 13. Então, pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, se você assim desejar, para anotar, para grifar o texto ou o versículo que chamou mais a sua atenção e estudar esse texto juntos, tá bom? Vamos lá então? Podemos começar a leitura? Capítulo 13 de Gênesis, versículos de 1 a 8. Abraão voltou do Egito para Negueb, com sua mulher e tudo o que lhe pertencia. Ló o acompanhava. Abraão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ele foi de acampamento em acampamento, de Negueb até Betel, ao lugar onde já uma vez armara sua tenda, entre Betel e Ai, no lugar onde se encontrava o altar que havia edificado antes. Ali invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, possuía também ovelhas, bois e tendas, e a região não lhes bastava para aí se estabelecerem juntos. Por isso houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os dos rebanhos de Ló. Os cananeus e os ferezeus habitavam então naquela terra. Abraão disse a Ló: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Eis aí toda a terra diante de ti. Separemo-nos. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Ló, levantando os olhos, viu que toda a planície do Jordão era regada de água. O Senhor não tinha ainda destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito ao lado do Tsuar. Ló escolheu toda a planície do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que se separaram um do outro. Abraão fixou-se na terra de Canaã, e Ló nas cidades da planície, onde levantou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos
e grandes pecadores diante do Senhor. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló o deixou: levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Tornarei tua posteridade tão numerosa como o pó da terra. E se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua posteridade. Levanta-te, percorre a terra em toda a sua extensão, porque eu te hei de dar. Abraão levantou as suas tendas e veio fixar-se no vale dos carvalhos de Mambré, que estão em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Muito bem, esta é a leitura do capítulo 13. Nós vimos que no capítulo 12, que Abraão, por causa da estiagem do lugar, precisou ir comprar alimento, comprar o que comer no Egito. E lá ele teve alguns problemas por culpa própria, né? Nós vimos também isso, que Abraão usou de uma artimanha para se safar de algumas situações difíceis que podia encontrar devido à cultura local. Nós percebemos isso, né? Mas Abraão volta. Abraão é o escolhido de Deus. Abraão é aquele com quem Deus se revelou e fez a sua promessa. E fará aliança com o mesmo Abraão, né? Logo, nos capítulos depois desses, nós veremos a aliança que Deus fará com Abraão. Aqui Abraão volta para a região do Negueb. Então nós temos vários pontos, nós temos 2 pontos, melhor dizendo, importantíssimos neste capítulo 13. O primeiro dele é encontrar caminho para um problema. Nós vimos aqui, neste capítulo, que o retorno de Abraão do Egito para o Negueb, junto com a sua mulher, os seus bens que ele multiplicou no Egito, né? E a situação de Ló, que também tinha bens, que também tinha bois, rebanhos e tendas e pastores para cuidar do seu rebanho, não é mesmo? Então, do versículo 1, que Abraão volta do Egito com sua mulher e tudo o que lhe pertencia, ou seja, trouxe tudo o que tinha recebido de presente do faraó. Lembram-se disso? Dos agrados que o faraó fez a Abraão? Então, ele traz tudo consigo para a região do Negueb. Também o relato deste capítulo nos diz que Abraão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Está no versículo 2 do capítulo 13. Sim, de fato ele tinha muitos bens, ok? E de acampamento em acampamento, Abraão chega a Betel, entre Betel e Ai, onde antes já havia se estabelecido. Lembram-se também que ali ele levantou um altar como posse daquele lugar e ofereceu o sacrifício a Deus? Então ele volta para esse mesmo lugar, tá? Ló, o sobrinho de Abraão, também possuía muitos bens, ovelhas, bois, tendas, e sempre estava em companhia de Abraão, desde que saíram da sua terra. Nós vimos isso também em capítulos passados,
não é verdade? Ló também tinha pastores a seu serviço, que cuidava do seu rebanho. E eles estavam sempre juntos, eram parentes, era tio e sobrinho, certo? Estavam sempre juntos. Porém, a região onde se encontravam, como vimos também anteriormente, era muito árida, onde uma pequena porção de ervas era motivo de conflito. Era uma disputa por causa das pastagens para o rebanho, porque já que era muito escasso as ervas naquela região, as disputas e as contendas, os conflitos eram constantes, porque cada um queria cuidar do seu rebanho, cada um queria deixar ou fazer com que seu gado, as suas ovelhas pudessem pastar, tivesse alimento para comer. E como as ervas eram escassas para o pasto, então havia contendas, porque os pastores a serviço de um brigavam com outros pastores para disputar território. Entenderam? Começaram a entender o sentido do capítulo 13? Vamos lá. As ervas eram motivo de conflitos porque eram poucas. Disputavam os pastores dos rebanhos de ambos por ervas, por essas ervas. Conflito inevitável. Chega a um ponto de tomarem uma decisão, como nós vimos na leitura que fizemos. A separação para evitar conflitos. Foi a decisão mais acertada que eles tomaram naquele momento. Se aquele lugar era pequeno demais para os dois, então era melhor cada um ir para um lado, já que tinha uma imensidão de terra pela frente, como diz Abraão a Ló. Foi essa a conclusão que chegaram. Assim, os animais de ambos teriam mais espaços para as pastagens livremente, certo? Segundo ponto, muito importante, é a promessa. Nunca podemos deixar de notar isso. Podemos notar também que Deus ratifica a promessa feita a Abraão nos versículos 14 e 17. Ele ratifica esta promessa nesses versículos do capítulo 13 que nós vimos, de 14 a 17. Assim como lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2, onde Deus faz a promessa, ok? Deus é sempre fiel em sua promessa e jamais deixa de cumprir. Nós, pela nossa fragilidade humana, nem sempre conseguimos cumprir com as promessas, nem sempre somos fiéis. Mas Deus, ele é fiel. Deus, ele nunca quebra uma promessa feita. Não importa as circunstâncias. É bom nós entendermos isso. Tá? O texto está falando sobre esses dois pontos. Resolver um problema familiar, um problema de espaço territorial, e ao mesmo tempo chama a atenção para a promessa de Deus, que é sempre fiel. Ele está ratificando nos versículos 14 a 17 a sua promessa a Abraão. Ok? Muito bem. Nós vimos então o contexto deste texto. Qual é a mensagem que nós tiramos deste texto? Qual é a mensagem que o capítulo 13 nos dá? Nos leva a pensar, nos leva a refletir. Primeiro ponto. O que entendemos da primeira parte deste texto? Vamos lá? Vimos um conflito por questão territorial entre Abraão e Ló. O rebanho de ambos estavam disputando pastagens, visto que naquela região
havia muita escassez de ervas, por ser uma região árida, ok? Mas são tio e sobrinho, são parentes. Como resolver esta situação de maneira pacífica, sem brigas? Abraão, sabiamente, Abraão sabiamente toma a iniciativa do diálogo. Muito importante notar isso. Abraão, ele prima pelo diálogo. Ele vai conversar com Ló. Somente pelo diálogo se resolve as dificuldades. Não tem outro caminho. É a primeira lição que este capítulo 13 nos dá. Ok? Abraão pede que não haja contenda entre Ló e ele, porque são parentes. Na tradução que nós lemos, diz assim, Abraão fala, nós somos irmãos. Somos irmãos, somos parentes próximos. E chegaram a uma conclusão boa para ambos. Cada um ir para um lado do território e assim poder viver em paz. Foi essa a conclusão que chegaram, de maneira pacífica. Notem que esta decisão tomada foi por conta do espaço que ambos precisavam para seus rebanhos. Questão territorial, uma questão geográfica, podemos dizer assim, ok? Mas o texto nos mostra que somente pelo diálogo se resolvem situações complicadas. É um ensinamento que a Bíblia dá para todos os povos, de todos os tempos, principalmente para nós hoje. Que se não houver diálogo, não tem solução para problemas. E nós vemos que muitos líderes religiosos sensatos, estudiosos da palavra, sempre estão primando pelo diálogo, que é a maneira de resolver as coisas, maneira pacífica. Então esse texto nos mostra claramente a importância do diálogo diante de uma situação complicada, ok? Não é através de conflitos, de ofensas, ataques, ódio, violência, que se vai chegar ao consenso. Nunca. Nunca isso leva a lugar nenhum. Nunca. E sim pelo diálogo pacífico, onde o respeito de ambos e a consciência de que são irmãos e não inimigos deve ser resolvido da melhor maneira possível, para o bem comum, para o bem de todos. Muito importante o diálogo. Por quê? Porque você não está tratando como um inimigo seu. É seu irmão. Ora, olhando pela ótica do universal, nós vivemos no planeta Terra. É a nossa casa comum. Independente dos países que habitamos, dos lugares que moramos, somos todos irmãos. Somos todos filhos do mesmo Deus. Ninguém é inimigo de ninguém. Ou melhor, ninguém pode se ver como inimigo. E sim como irmãos. É outro importante recado que o texto nos chama a atenção hoje, para fazer esse diálogo. Ok? Então, primar sempre pelo diálogo é a melhor coisa de quem tem fé, de quem crê em Deus e de quem é conhecedor da sua palavra. Quem não conhece a palavra não prima pelo diálogo, e sim instiga a violência, instiga a ofensa, instiga o ódio, mas dizer que conhece a palavra é mentira. É engano. Ok? Que fique bem claro isso para nós. O diálogo é a arma que resolve as situações.
é a melhor arma. Não existe outra. Tá bom? A segunda parte do texto, a mensagem da segunda parte é nos mostrar a fidelidade de Deus. Sua promessa, uma vez declarada, permanece, independentemente se a outra parte, ou seja, o homem, não consiga ser fiel. Deus permanece fiel. Tá? Abraão termina o texto dizendo que escolhe definitivamente o lugar do território onde se fixará a sua morada e onde ficará situada toda a sua vida, principalmente também a própria sepultura. O Carvalho de Mambré, em Hebrom, onde além disso ele erige um altar ao Senhor. Termina o versículo 18 contando isso para nós. Então, o texto nos mostra 2 pontos. Dialogar sempre para chegar de maneira pacífica a soluções saudáveis e boas para ambos. Segundo ponto, chama-nos a atenção da fidelidade da promessa de Deus para cada um de nós, aqui representado na figura de Abraão. Deus é sempre fiel. Deus nunca vai mudar a sua promessa por causa de nossas atitudes, por causa de nossas ações. Ele permanece sempre fiel porque ele é Deus. Ok? Conclusão deste texto. Diálogo entre as pessoas, diálogo entre países, diálogo entre instituições, diálogos na sociedade, para se chegar ao melhor para todos. Assim se resolve as contendas. E lembrar sempre que Deus é sempre fiel à sua promessa, independente das ações do homem. Ok? Então, esse é o capítulo 13 de Gênesis que nós estudamos, e nós vamos entrar no próximo capítulo, que é o 14, nós vamos ver uma guerra entre reis, né? E Abraão no meio dessa guerra. Mas isso está no capítulo 14 de Gênesis. Então, até lá, um abraço a todos e espero vocês para o próximo encontro, para o próximo estudo do livro do Gênesis, ok? Um abraço a todos.